Maison Gourmet, feito por você. Esse é o nosso slogan e esse vai ser o nosso segundo curso do nosso canal. O título do nosso curso é Cervejeiro Amador. Faça você mesmo as suas brejas em casa. Você também está recebendo como bônus deste curso o nosso e-book. Esse e-book está dividido em alguns módulos, módulo de introdução, braçagem da cerveja. Vamos falar também da economia circular, sobre como reaproveitar o bagaço de malte feito da cerveja para o nosso processo de cultivo de cogumelos. No módulo 4, nós vamos falar sobre como se faz a fermentação, a maturação da cerveja. Claro que nós vamos falar de receitas gourmet de cervejas, como podemos harmonizar com os nossos deliciosos cogumelos. E depois tem também algumas aulas extras. Então, bom proveito deste curso. Nós vamos começar compartilhando a nossa tela, vamos fazer então a introdução, que é o primeiro módulo, conforme mostra aí o e-book, né? Vamos falar sobre uma breve história da origem da nossa cerveja. Então, observam aí a imagem, que é bem antiga, a cerveja, né? A descoberta desse processo, né, já vem lá de Babilônia, depois passou para os egípcios, para os romanos, pela Idade Média, os monges começaram também a fabricar cerveja e a famosa receita padronizada alemã criada em 1516. Nós vamos falar muito dessa receita aqui, como se faz cerveja artesanal. E, é claro, depois virou uma indústria, né? Então, o que que nós vamos precisar para todo o nosso curso de fazer cerveja em casa? Alguns itens importantes, gente. Esses itens importantes estão aqui assinalados. Alguns são opcionais, tá bom? Temos aí a necessidade, claro, de ter uma panela de alumínio de 15 litros. Vamos ter que ter um saco que a gente chama green bag, né? Que é no sistema BIAB, né? BIAB, né? Aliás, né? Vamos precisar de um fermentador de 12 litros, desse item, airlock. Claro que eu vou mostrar tudo isso, fazer um tour mostrando cada item desse setup caseiro para a gente fazer as nossas cervejas. Vamos precisar de termômetro, um decímetro, pá cervejeira, garrafas PET, caixa térmica de 80 litros, gelo térmico. Como opcional, podemos ter um frigobar, um refrigerador, uma geladeira, fogão a gás, aquecedor elétrico, um controlador, claro que é opcional, mas nós vamos mostrar isso. Vai ter vídeo específico falando como podemos montar este controlador, bomba para circulação, bomba compressor, um filtro cervejeiro, medidor de pH, fitas para também medir pH, caso a gente não tenha esse medidor, que é opcional, sais minerais de ácido lático, que é muito importante para fazer uma boa água para a nossa cerveja, ácido ascórbico, porque a maioria de nós tem água da rua e ela é clorada e não pode ter a utilização de água na nossa cerveja com cloro. Então a gente tem que retirá-lo da nossa água. É claro que itens para sanitização, como Biofol, o álcool 70, sachês de açúcar para prime, que serve para a carbonatação da nossa cerveja, Chile. Então, vamos ver dois tipos de Chile, de imersão, de contrafluxo. As mangueiras que compõem nosso setup são todas de silicone, atóxicas, que servem para alimentos e suporta temperaturas altas. Abraçadeiras, é claro, os insumos mais importantes da cerveja, que é água, malte, lúpulo, levedura, receitas de softs. E, é claro, como bônus, vocês vão receber um e-book Cervejeiro Amador, feito por você. Então, na próxima tela, vocês estão observando aqui, deixa eu aqui tirar. Na próxima tela, vocês vão ver o que é estes itens numa imagem, mas nós vamos mostrar
também no vídeo. Deixa eu compartilhar novamente. Estão vendo aqui o setup simples que vocês podem comprar em qualquer shopping de lojas de cerveja, cervejeiros, um setup simples. E é claro que vocês vão receber como brinde o e-book Cervejeiro Amador, que tem todo o passo a passo, um detalhamento, um conteúdo bem pesado para vocês se tornarem um cervejeiro amador. E aqui o processo, mais ou menos, de como se faz a cerveja artesanal, tanto em casa como uma cervejaria profissional. Ela começa por um processo chamado braçagem, inicia com a moagem do malte. Esse malte depois ele é baixado num balde ou um cantil de mosturação. Depois vem água para lá fazer a lavagem. E é claro que depois do resultado dessa mosturação em água quente, sobra o bagaço de malte. Esse bagaço de malte, como nós vamos ver, ele vai fazer parte de um processo de economia circular. Depois, ele se coloca, durante a fervura, o lúpulo, é o que dá o amargor, o sabor, o aroma para as cervejas que nós conhecemos. Depois desse processo de fervura, ele passa por um processo rápido de resfriamento, e esse resfriamento, após feito ele vai para baldes de fermentação e maturação, depois processo de clarificação e o invase e o armazenamento em cerveja. Esse é mais ou menos todo o processo de fazer cerveja. Então, aqui tem detalhado, é claro, com muito mais aprofundamento no e-book, o que é a moagem, a mosturação, a fervura, o resfriamento, a fermentação. Vocês podem aí dar uma olhada e ler com calma, né? E é claro que nós vamos fazer um link, e o nosso canal Maison Gourmet vai fazer um link de como fazer cerveja caseira aproveitando o bagaço de malte para o reaproveitamento, para o crescimento micelial em placa, para fazer parte de substrato para cultivo de cogumelo, e depois os próprios ingredientes finais, que são os nossos queridos cogumelos, vai fazer parte também das receitas de cerveja, suplementando-as com antioxidante, com vitaminas. Então vai ficar uma cerveja artesanal, mas saudável também. Então, é isso aí, gente. Então agora nós vamos para a parte prática. Nós vamos começar uma série de vídeos seguindo o roteiro aí do nosso e-book, passando pela abraçagem, depois vamos passar para a fermentação, maturação, o invase. Vamos também ter aulas extras, como tratar a água, como usar o decímetro, o manômetro, como fazer uma pasteurização se não for aproveitar o período de validade de uma cerveja artesanal que é curta, mas a gente quer alongar esse período, a gente tem que pasteurizar. Algumas receitas, como é o caso do nosso curso, fazendo uma Mouse Beer, uma Grape Ale, que é uma cerveja de vinho, nós vamos precisar, no final, talvez, pasteurizar as nossas cervejas, ok? Vamos falar também de estilo de cerveja. Muitas coisas nós vamos falar durante este curso. Então, tire bastante proveito. Qualquer coisa, coloque aí nos seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, como ter acesso ao e-book, como ter acesso ao curso, ok? Um abraço, meus amigos. Maison Gourmet, sejam bem-vindos. Nosso slogan seja feito por você. Vamos agora iniciar o módulo 1, item 3, equipamentos. Esse setup que vocês vão ver agora, né, são o mais simples e fácil de usar, que é o famoso BIAB, que se chama Bioinabec.
É só conferir agora a relação no seu próprio e-book. Vamos ver item a item o que compõe esse setup e o que nós vamos fazer com esse setup para fazer a cerveja artesanal do nosso curso. Como pode observar, nós vamos fazer uma Maison Bière, que é uma creme ale, e vai ter um ingrediente especial que vai ser o cogumelo shimeji, que tem um potencial antioxidante e vai ser um belo suplemento para a nossa cerveja de creme ale. O interessante é que, segundo o nosso e-book, as nossas receitas que estão lá, a creme ale vai ser uma base de uma cerveja leve, clara, que vai ser depois transformada numa Italian Grape Ale, ou seja, uma cerveja artesanal de vinho. Vocês vão acompanhar aqui no curso como fazer na prática essa cerveja de vinho. A mesma base feita de creme ale, com suplemento de shimeji, nós vamos transformá-la numa cerveja Mouse Beer, que é uma cerveja bem encorpada e doce, e que pode harmonizar muito bem com vários pratos e também doces. Então vamos lá, vamos acompanhar um tour para cada item que vai fazer parte do nosso setup de equipamentos para fazer a cerveja artesanal. Nós vamos começar pelos itens que tratam da nossa água, que vai servir para a nossa braçagem. Vamos lá, vamos começar então o nosso tour sobre o setup que nós vamos usar. Abra aí no seu e-book, na página sobre equipamentos, nós vamos falar como vai ser montado o nosso setup de equipamentos. Então, na página seguinte do seu e-book, temos a relação de equipamentos. Então, vamos lá, vamos acompanhar o tour, né? Então, o primeiro é a panela de alumínio. Essa panela aqui de cervejeira tem 15 litros, já vem com uma torneira. Dentro da nossa panela eu já fixei um bag de voal, já coloquei 10 litros de água tratada, não clorada. Então, essa é a panela de nossa braçagem de hoje. Aqui nós temos o fermentador, esse aqui é de 12 litros, né, um pouquinho mais largo. Esse que está aqui no cooler, de isopor, também é de 12 litros. Vocês podem observar agora no item 3 o airlock, tipo S, assim como também temos o airlock aqui. Temos um termômetro cervejeiro, você vê que ele está colocado dentro de um poço termométrico. Aqui nós temos um decímetro, aqui é uma proveta para o nosso decímetro, e aqui temos o decímetro. Nós vamos ter uma aula especial como usar o decímetro. Também temos o teste de iodo, 2%. Não tenho aqui a placa de toque, mas a gente vai usar um prato branco. Vamos ver como utilizar isso para ver se a mostura foi completar na transformação de amido para açúcares. Aqui a gente tem uma pá cervejeira. Aqui eu tenho embaladinho garrafas PET e as suas tampinhas. A caixa de isopor, que eu já falei, essa é uma caixa de isopor térmica de 80 litros. E aqui eu estou usando gel térmico, para manter a temperatura quando do processo de fermentação. A geladeira que está aí, o estufa é climatizado, inclusive eu tenho até um videozinho explicando, é claro que é opcional, nós não vamos usar agora. Nós podemos usar um fogão a gás ou um aquecedor elétrico.
dentro dessa panela nós temos aqui uma resistência de 3.000 watts, ok? Mas é opcional. A gente pode simplesmente colocar essa panela, o malte, num fogão normal aí de cozinha. Esse aqui é um controlador de rampas de temperatura, é opcional. Podemos fazer uma abraçagem sem esse tipo de equipamento, mas eu tenho, montei. Inclusive eu vou fazer depois um vídeo explicando como fazê-lo. Essa aqui é uma bomba de circulação e trasfega, também é opcional, mas a gente vai usar nesse setup. Eu tenho um vídeo que explica como fazer a abraçagem sem nenhum opcional, mas é muito importante para manter a temperatura, fazer a circulação do mosto, a clarificação, ok? Também temos uma bomba, conforme a relação compressor aerador de mosto. Essa bombinha aqui, que é de aquário. Nós vamos ver na prática como utilizá-lo para oxigenar o nosso mosto depois da fervura, do processo da fervura. O moinho de disco eu vou ficar devendo, ok? O filtro cervejeiro não está aqui em Petrópolis, está lá na minha casa no Rio. Aqui temos um medidor de pH digital. Eu vou mostrar como usá-lo durante toda a abraçagem, o porquê usar e medir o pH. Se vocês lerem aí, tratamento de água, no próprio e-book vai explicar a importância de a gente ter um pH entre 5,3 a 5,6. Nós vamos usar também, como aí diz, uma solução tampão 4 e 7, que é exatamente esses aqui. Deixa eu focar, ok? Essa outra solução aqui é de 4, deixa eu focar. Então isso aqui serve para ajustar esse equipamento para ele ficar correto na sua medição. É claro que temos uma versão bem simples, que é essa aqui, que é de fitas. É bem mais baratinho do que ter esse equipamento, por isso que é opcional. Esse aqui já vai atender, ele vai medir exatamente o pH da água. Esses aqui são sais minerais que nós vamos usar. Nós vamos falar muito sobre sais minerais no tratamento de água. Esse aqui é sulfato de cálcio. Esse aqui é o cloreto de cálcio. Sais minerais são essenciais para que a água fique adequada para fazer a nossa cerveja. Esse aqui é ácido ascórbico. Vou explicar um pouquinho o que é isso. Que é a famosa vitamina C. Então, por exemplo, não podemos usar a água da rua, né? Porque ela é clorada. Mataria qualquer chance de uma cerveja artesanal. Então, precisamos tirar o cloro da água. E o ácido ascórbico serve exatamente para isso. Na medida certa, nas gramas certas, para cada litro, nós vamos tirar o cloro. Nós vamos fazer até aqui uma brincadeira, testar uma água da rua, mostrar que tem cloro, e depois nós vamos tirar o cloro com ácido ascórbico. Continuando aí na nossa relação, nós temos o Belfort e o álcool. Então vamos começar a falar sobre a sanitização. Todos os itens que a gente usa, panelas, itens que a gente vai manusear, tem que estar bem limpos, mas depois tem que estar sanitizados. Então, para tal, podemos usar o Belfort, que para cada 20 gotas podemos ter 1 litro de água para cada 20 gotas. Isso serve para sanitizar a panela, o fermentador, a panela cervejeira, ou, como eu gosto mesmo de usar o álcool 70, porque eu uso também no meu processo de cultivo de cogumelos e realmente ele é fantástico para esterilizar qualquer ambiente e qualquer item.
Aqui eu tenho, gente, os sachês de açúcar, de 2 gramas, que a gente compra aí nesses shoppings de cervejaria, né? Para quê? Para a gente fazer o famosa prime, né? Que é a carbonatação após a fermentação para ter gás na cerveja. E ainda vamos ter todo um procedimento para fazer isso, porque sabe que carbonatar tem que ter cuidado que podemos estar fazendo verdadeiras bombas, né? Então nós vamos mostrar isso na prática, como fazer. Esse aqui é um manômetro, então ele mede exatamente a pressão que está na garrafa com CO2. Então nós vamos ver isso na prática, que isso aqui é muito importante, deve ser bem utilizado no processo de envasamento. Falando um pouquinho sobre chiller, eu não tenho aqui no momento, mas eu tenho um vídeo que tem um chiller que a gente usa por imersão, e esse aqui é um chiller de contrafluxo. Então, entra água quente, água fria, e sai água quente, e o mosto, quando a gente sai do processo de fervura, ele desce da temperatura lá de 90 graus para 25 graus. Mas nós vamos explicar isso direitinho. Mas vamos continuar aqui no tour dos equipamentos, né? Então, as mangueiras que são utilizadas aqui são todas atóxicas de silicone e suporta até 200 graus. Outro item são as abraçadeiras, aquelas azulzinhas que estão lá, ok? Aí vamos agora falar sobre os insumos, itens principais para a nossa cerveja, né? Então nós temos aqui a água, então já coloquei 10 litros de água aqui para a abraçagem, e 5 litros está nessa outra panelinha aqui, que é para fazer a lavagem dos grãos depois que completa o ciclo de mostura, ok? Aqui nós temos o malte, esse é um malte Pilsen, para o qual nós vamos fazer a nossa creme ale. Ela já está moída, mas num ponto que mantém ainda a sua casca, mas expondo então a parte do amido, que é o que nós vamos precisar para que as nossas enzimas transformem o amido dentro desse malte em açúcares, ok? Aqui nós temos o lúpulo que a gente vai fazer a nossa cerveja Cream Ale é Columbus. Nós vamos usar 10 gramas. Vocês vão ver depois na receita que a gente vai usar 5 gramas a 30 minutos da fervura e depois a 15 minutos os outros 5 gramas. Interessante que esse é um lúpulo, mas tem diversos lúpulos que são específicos para cada tipo de cerveja. E por fim, nós temos a levedura. Qual é a levedura que nós vamos usar? Uma muito famosa que é a CN36. Levedura, fermento para cerveja ale. Mas interessante que, se eu tivesse essa aqui, ó, exatamente, que faz pão, pizza, a famosa Flashman, também sairia cerveja, gente. Cerveja assim, ok? Então esses são os itens que nós vamos usar para fazer a nossa Maison Bière Creme Ale. Vamos então passar para o próximo módulo, que vai ser sobre a mosturação, abraçagem. Até a próxima aula.